Você não está aqui por um acaso não, Jesus te trouxe até aqui. Às vezes a gente pensa assim humanamente, né? Eu não estava fazendo nada, parei na igreja. Não, meu irmão. Jesus estendeu a mão para você, tirou você do fundo do poço. E teve uns que ele tirou além do fundo do poço. Teve uns que Jesus não foi nem do fundo do poço, irmão. Estava para baixo dele ainda, na lama lá, misturado, atolado. Aí Jesus foi lá e tirou e trouxe para cima. É isso que ele faz. E vai continuar fazendo. Evangelho de João 14. A igreja achou? E a palavra de hoje ela é esta. Diga assim comigo: a força da oração. Só que os meus queridos da minha esquerda, digam aí: a força da oração. Os que estão aqui à minha direita, a força da oração. Os queridos aqui ao meio, a força da oração. Toda a igreja vai: a força da oração. Eu acredito nesse poder de Deus. E nós vamos aprender na palavra acerca desta força. João 14 nos conta assim, estou com a Bíblia Sagrada na sua versão NVI. E a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira. João 14, versículo de número 12. Diz assim, o Senhor Jesus, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos ligar essa palavra lá no céu. Antes, diga mais uma vez assim comigo: a força da oração. Versículo de número 13, vamos lá. Disse Jesus: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se você acredita, desocupa a tua mão aí e aplaude bem forte a Jesus. Pode aplaudir bem forte mesmo ao Senhor. Pai, tua palavra vai ser anunciada e pregada. Fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas, e que a tua palavra percorra os 4 cantos desta terra, e com grande poder e autoridade ela vá. Vá e produz o resultado pelo qual ela é enviada, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Se quem crê, diga graças a Deus. Se assente, meu irmão, minha irmã, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. O Senhor Jesus está aqui nos seus últimos dias de ministérios terrenos. E Ele vai chamar os seus discípulos e vai dizer assim para eles: olha, eu quero esclarecer vocês melhor ainda do que eu já os tenho ensinado. Eu quero que vocês acreditem não somente na oração. Porque se eu for respeitar a gramática de língua portuguesa, uma frase é uma oração. Mas o Senhor não estava falando simplesmente de uma frase expressada. O Senhor, na verdade, queria ensinar aquele grupo de pessoas sobre a força. E sobre a força do que, igreja? A força da oração. Preste bem atenção no que Deus ele está falando para nós de introdução da palavra. O Senhor não está questionando a oração em si que realizamos. Mas o Senhor ele está falando conosco acerca da maneira a qual nós empregamos força na nossa oração. E você vai aprender isso hoje. Iniciamos a mensagem em João 14. E o Senhor Jesus Cristo dizendo para os discípulos, como está dizendo para vocês, é uma garantia de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Imagine uma pessoa que é um picareta, que deve e não paga, é o caloteiro do estado de São Paulo. Aí ele chega assim para você e fala assim: olha, me empresta R$100. Aí você olhar para ele e dizer assim: qual é a garantia que você vai me dar? Qual é a garantia que eu vou ter, que eu vou receber de novo esse dinheiro? Quem entende, diga glória a Deus. Agora, se é um pai de família, se é uma pessoa correta, honesta, que você sabe que é responsável, ela chega para você nos mesmos moldes, dizendo: olha, você não me empresta 100, você não me arruma 100, você, se estiver no seu alcance, você vai fazer, porque você sabe que do outro lado tem uma pessoa de caráter, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, que no mínimo o caráter dela e a honestidade dela vai servir de garantia de que você vai receber esse valor de volta. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Sabe qual é a garantia que Jesus está dando a nós? Ele está dizendo: olha, que vocês pedirem
quando nós pedimos para Deus, nós pedimos e tem uma única maneira de falar com Deus. E qual é? É orando. Não tem outro jeito. Não tem como nós mandarmos uma carta para Deus. Não tem como nós mandarmos um WhatsApp para Deus. Não tem como mandar um Telegram para Deus. Não tem. É orando que você vai falar com Ele. Amém ou não? E todos quantos estão aqui, o Espírito Santo fala para vocês isso. Jesus garante o acesso da sua oração até o trono de Deus. Então escute que o Senhor ele vai falar para você que está sentado aqui. Para de ficar dizendo que o Senhor não está ouvindo sua oração. Para de ficar falando que Deus não ouve sua oração, porque Ele ouve. Sabe por que Ele ouve? Porque Jesus Cristo garante que Ele ouvirá a nossa oração. Diga: Jesus garante que a minha oração chegue ao trono de Deus. Ele garante isso. Então alegre o teu coração, não deixe o inimigo colocar nos teus ouvidos dardos inflamados para entrar no teu coração e você falar que Deus não está ouvindo a tua oração. Porque Jesus em João 14, ele está dizendo para os discípulos dele aqui, ó, tem homens e mulheres de Deus aqui? E ele está falando para você hoje também. Ele está dizendo para um grupo de pessoas que o seguiam, dizendo assim, ó, eu garanto para vocês que a oração que vocês fizerem eu vou ouvir lá no céu. E digo mais ainda a vocês, Jesus está dizendo, que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Eu vou te ensinar, na verdade eu quero compartilhar um dos segredos que Deus tem revelado ao meu coração nesses dias. Quer aprender? Estávamos eu e a pastora orando por cura. E o Espírito Santo de Deus colocou assim no meu coração. Deus é poderoso, meu servo. Ele é poderoso. Ele cura mesmo, Ele cura. Aí o Espírito Santo veio assim no meu ouvido e disse, diga para Deus assim, que seja o tempo de sua cura, porque curar eu sei que o Senhor cura. Então eu quero compartilhar algo com você que está pedindo algo que parece ser absurdo para Deus. Comece a dizer assim, Deus, que o Senhor faz, eu sei. Que seja o tempo do Senhor fazer na minha vida. Amém ou não? É mais ou menos isso que o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos. Eu vou garantir que a oração de vocês, ela vai subir no trono. Amém? Diga assim, a minha oração tem garantia. A gente vai cuidar, está gravando e ia dizer algo aqui que daria problema. A sua oração tem garantia. A nossa oração tem garantia. Diga, a minha oração tem garantia. Vamos combinar para ficar bonito. Sei lá, se você necessita de um conserto, aí a pessoa te dá a garantia de 90 dias. Aí você sai. Se está dentro do prazo de garantia, você não quer nem saber. Tem garantia o que foi te dado. O serviço que você contratou. Só que a garantia que Jesus dá para nós, ela é prazo hiper, mega, ultra estendido. A sua oração tem garantia. E eu vou dizer aqui no altar, que a sua oração tem garantia, e você vai dizer quem garante é Jesus Cristo. Amém ou não? O que você vai dizer? Eu não entendi. Então, vamos lá, hein? A sua oração tem garantia. É João 14:14. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então alegra o teu coração por isso. E para de dizer que não ouve sua oração. Porque Deus, Ele ouve sua oração. Diga, Deus ouve minha oração. Só que existem modos e modos de falar com Deus e de orar. Eu vou te falar algo, queridos. Quando você estiver sem vontade de orar, ore. Quando você não quiser orar, você se arrasteje. Deus, e seja sincero com Deus. Deus, querer, eu não estou querendo não. Mas Deus, eu sei que a minha oração tem garantia, Deus. Porque Jesus garante. Ele dá garantia às nossas orações. Amém? Quando nós lemos isso aqui em João, não tem como nós não irmos para um livro que fala sobre o poder da oração. Abra em Tiago, capítulo 5, a sua Bíblia Sagrada.
E nós vamos ler aqui uma história. O livro de Tiago, ele foi escrito pelo meio-irmão de Jesus Cristo. Esse Tiago aqui não é o apóstolo irmão de João, ele é irmão de Jesus. Quem compreende, diga glória a Deus. E Tiago, ele foi um pastor da igreja de Jerusalém. Tiago, ele foi pastor de uma das principais igrejas do início do cristianismo. Ele foi pastor lá. Uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja que tinha uma série de problemas como todas têm. Mas Tiago, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer isso aqui acerca da oração. Diga a força da oração. Tiago capítulo 5, versículo de número 13. Estou usando aqui a versão NVI, nova versão internacional. Diz assim, ó: entre vocês há alguém que está sofrendo. O que a Bíblia diz para fazer? Que ele faz o quê? Mas quando a gente está sofrendo, a gente quer que orem por nós. Quando a gente está na luta, a gente quer que orem por nós. Mas olha o que a palavra de Deus quer te ensinar hoje. Diga a força da oração. Se está alguém sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Repitam comigo, versículo 15. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Agora só ouçam, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago está pregando, irmão. E aí ele vai dar um exemplo de oração nas Escrituras Sagradas. E esse versículo próximo, 17, vai falar acerca do profeta Elias. No momento em que Elias ele vai se apresentar a Acabe, segundo uma ordem de Deus, dizendo: vai se apresentar a Acabe, Elias. E diz que não vai chover não, vai lá. E Elias ele vai se dirigir até Acabe. Só que há uma chave aqui dentro desta palavra que o Senhor quer compartilhar com a igreja. Versículo 17. Repitam comigo. Elias era humano como nós. Ele orou. De que maneira? Fervorosamente. Se você estiver usando as Bíblias nas versões Almeida, revista, corrigido ou atualizado, vai dizer: e Elias pediu ao Senhor. Esse pediu, orou, esse pediu para Deus. Na transliteração para a língua portuguesa, ele vai se encaixar também assim: orou fervorosamente. Você sabe o que é ser fervoroso? Fervoroso vem do verbo ferver. Ferver. Entrar em ebulição. Sabe como Elias orou? As palavras ferviam dentro dele. Sabe o que o Senhor fala para a igreja hoje? O problema não está em orar, porque nós oramos o tempo todo. Uma professora de língua portuguesa, ela compõe uma frase, ela fala: olha, a oração é essa. Ela está produzindo oração o dia inteiro. Só que a grande questão é a maneira a qual nós oramos. E o Senhor está falando hoje sobre a força da oração. Porque eu posso aqui orar de diversas maneiras, meus queridos. Mas Deus ele quer olhar para vocês, olhar para vocês, olhar para vocês, olhar para vocês que estão me assistindo onde essa palavra chegar. Orar para nós e ver as palavras ebulir dentro de nós. Elas ferverem dentro de nós. Porque é muito diferente uma oração feita com fervor. Amém ou não? Quando o Senhor ele cria o homem lá no Éden, a palavra de Deus vai dizer que todos os dias na viração do dia o Senhor ia lá. Adão. E Adão falava com Deus. Digam assim comigo: Deus fez o homem para se comunicar com ele. O que é a oração? Não é nós falarmos com Deus? Amém ou não? E não é Deus falar conosco? A oração não é um monólogo que só um fala. Você fala com Deus e Deus vai falar com você.
Só que muitas pessoas não estão empregando o fervor, querido. O fervor não está no volume da altura da minha voz. O fervor, ele está na ebulição das palavras aqui dentro de mim. Porque se for assim, vou dar exemplos aqui. Um batista ora de uma maneira, amém ou não? Um assembleiano ora de outra. É ou não é? Mas a oração que um faz de uma forma mais tranquila, se ela estiver ebulindo dentro do coração dele, o Senhor vai por força nessa oração. Quem está entendendo, diga amém. E na viração do dia, todos os dias o Senhor ia falar com Adão. Todos os dias. Até que chegou um dia que o Senhor ele aparece no lugar. E há um que não aparece lá. E não foi Deus que não apareceu para o lugar do encontro. O Senhor ele fala para vocês que estão aqui hoje. E o Senhor ele continua comparecendo no local do encontro, querido. A grande questão é que tem dias em que você não aparece lá. Que você não se apresenta a Deus. E eu vou te dizer por quê. O que fez Adão se esconder de Deus? O pecado que ele cometeu. Muitas vezes nós temos o entendimento que o pecado é só o adultério, que o pecado é matou alguém. Não, meu querido. O homem vai pecando e ele vai querendo se esconder de Deus. Ele vai indo para longe de Deus. Aí o Senhor usa a minha boca para falar para você nesta noite aqui. De que o Senhor continua indo ao lugar do encontro. E no dia que o Senhor foi, Adão não estava lá. E Deus, na sua onisciência, Deus ele sabe de tudo. Quem concorda comigo? Ele é onisciente, ele tem o poder, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que Adão não estaria lá. Mas mesmo assim Deus foi ao lugar do encontro. E quando o Senhor ele chega lá para poder falar com Adão, para Adão falar com Deus, ali não era só um lugar, era algo relacionado à oração, irmão. E Adão não estava lá. E Deus começa a gritar no jardim: Adão! Onde você está, Adão? E Adão estava escondido de Deus. O Senhor continua comparecendo, querido. Ele está esperando você no lugar do encontro. Vocês que estão aqui, vocês sabem o que faz a diferença na sua vida. Você sabe. Você sabe que a força da oração, ela mudou a sua história e vai continuar mudando a sua história. Ah, pastor, mas eu ando cansado. Mas eu ando cansada. Tiago 5,17. Repetem comigo: Elias era humano como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse. E o que aconteceu? Porque Elias orou com fervor. Vamos profetizar aqui. Ergue a sua mão direita aos céus. Aleluia, 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 aleluia. Diga: Deus, eu quero força na minha oração. Deus, eu acredito na força da oração. Que as palavras venham ferver dentro de mim quando eu estiver a falar contigo, meu Deus. Que eu venha sentir elas ebulindo dentro de mim, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero ter fervor na minha oração. Que você venha ter fervor em falar com Deus, querido. Que você venha ter empolgação para falar com Deus. Que você venha ter alegria e força dentro de você para poder falar com Deus. Deus não quer que você fale com Ele com palavras vazias. Ele quer que você tenha força, fervor na tua oração. Diga comigo: Jesus, eu creio na força da oração. E ela vem, meu irmão, quando ela ferve dentro de você. Reformadores do passado, da igreja, eles costumavam dizer assim: não saia de seu quarto antes que esteja resolvido tudo entre você e Deus. Nós vivemos uma época
Eu não sei quantos anos você serve a Jesus, eu não sei. Mas sabe qual que é a diferença desta geração aqui para uma geração passada de crentes? Na geração passada de crentes, queridos, eles não tinham o conteúdo que nós temos. Eles não têm o conhecimento que nós temos, as informações que nós temos. Muitos falavam, nós vai, nós fica. Mas quando os homens e mulheres abriam a boca, o céu rasgava, querido. O povo chorava. Sabe por que acontecia isso? Força da oração. Somos bombardeados de informação o tempo todo, sim ou não? O tempo todo. Você fala, tá desligado aqui, ó. Eu acho que eu vou comprar um smartphone novo. Na hora que eu abrir aqui, ó, vai vir propaganda de Bíblia? Vai vir propaganda do quê? Vou comprar um sofá novo. Vai vir Casas Bahia, anúncios. Porque nós somos bombardeados de informações o tempo inteiro. Mas Deus usa a minha vida para falar para vocês que estão aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu permaneço no lugar do encontro e estou esperando por você lá. O Senhor fala para vocês que estão aqui, queridos. Ele está no lugar do encontro, Ele está esperando por você lá. Pastor, eu não tenho orado nada, ore, querido. Pastor, eu tenho orado. Ponha fervor nas suas palavras. Ponha fervor no que você está falando com Deus. Essa é a grande diferença. Adão, ele vai falhar, ele vai pecar e ele vai não ouvir mais a voz de Deus. E o Senhor dos Exércitos, Ele vai querer restabelecer esse contato com o homem de novo. Eu quero ler com vocês isso eu tenho que ler. Gênesis 5, abra sua Bíblia lá. Gênesis 4, melhor dizendo. Elias orou de que maneira, igreja? Deus quer que você ore de que maneira? Faça isso hoje aqui. Aí você não vai mais ficar dizendo, nossa, eu tô frio. Vai passar café com água fria. Vai lá. Segue. Deus quer algo da igreja, irmãos. Ele quer ver palavras fervendo dentro de você. É isso que Ele quer. Não só dentro de mim, ou da pastora, ou de um obreiro. Dentro da igreja. Vai orar assim, ó. Ai, Senhor. Mas sabe quem é, pastor? Porque o irmão que está do meu lado, ele ora assim. Deixa ele orar assim, irmão. Deixa o Espírito ferver dentro de você. Ele não quer falar com Deus? Com fervor, fale você. Gênesis 4. Diga, força da oração. O homem vai pecar, Adão não vai mais ir para o lugar do encontro. E Deus, Ele vai ficar observando que o homem não estava indo mais para o lugar do encontro. E o Senhor então, Ele que é lindo e maravilhoso, Ele vai proporcionar isso aqui. Gênesis 4, 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, que visto que Caim o matou, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Repitam comigo, nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. É muito interessante nós analisarmos aqui que não foi Adão que voltou a falar com Deus, mas Sete, o filho de Adão. Vai nascer um filho a ele chamado Enos. Quando Enos nasce,
Sete, por ouvir provavelmente o seu pai Adão contar e narrar histórias para ele, irmão. Olha, meu filho Sete, Deus vinha falar comigo todos os dias na viração do dia. E o pai falava com Deus todos os dias também na viração do dia. Só que teve um dia que Deus estava lá e eu não compareci para o lugar do encontro. Porque o diabo me enganou. Porque o diabo, ele colocou pecado na minha vida. E eu não falei mais com Deus. E essa história dentro do coração de Sete, você pode ter certeza que ela produziu o resultado. Por isso que é importante você compartilhar da palavra de Deus, das histórias da Bíblia Sagrada com as pessoas. Porque isso desperta a fé nelas. Amém? O filho de Sete vai nascer. E o Espírito de Deus vai começar a fazer Sete orar a Deus. E ele vai começar a invocar a Deus. E aqui a primeira oração. E aqui a primeira oração nas Escrituras, onde um homem chamado Sete, ele vai começar a invocar o nome de Deus. E a força da oração novamente vai estar sobre a face da terra. Amém? Pastor, isso tem a ver o que comigo? Tudo. Porque se ocorrer um incidente na tua vida que fez você parar de orar. Se você pecou e não consegue mais orar. Eu tenho visto que pessoas, irmãos, que erram, que pecam, que falham, muitas delas não conseguem ser mais as mesmas diante de Deus, mas nós temos um Deus que é um Deus de graça. Ele é um Deus do quê? E esta graça está sobre a sua vida. Ore com fervor. Olha o que Deus ele permitiu acontecer lá atrás. Eu estou lendo com vocês lá no início das Escrituras. Então não foi mais para o lugar do encontro. Deus levantou Sete. Ele começou a invocar a Deus. Aí ele começou a invocar a Deus. Chegou até Elias, que orou fervorosamente. E é interessante para nós aqui concluirmos. E quando você vai ler a história de Elias em Reis 17, não vai narrar a oração que ele fez. Vai narrar que ele obedeceu a Deus, mas não vai narrar a oração que ele fez. Mas o Espírito Santo vai revelar a Tiago, dizendo que Elias, ele orou fervorosamente. E você vai fazer o quê? Quando você entrar na casa de Deus. Ah não, pastor, é que eu estou cheio de problemas. E Elias, fugindo de Acabe e de Jezabel. Não, pastor, é porque eu estou com os recursos financeiros escassos. Israel, uma seca de 3 anos e meio. De um povo agrícola que dependia do solo para plantar e não chovia. Mas mesmo assim tinha um homem lá que orava fervorosamente. Ou você acha que quando Elias também subiu no Monte Carmelo e orou, e o fogo desceu, ele orou: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Não, ele orou com fervor. Não perca isso, igreja. Satanás está tirando isso das igrejas. Eu não tenho nada, eu amo adorar a Deus, queridos. Ah, mas como é bom adorar a Deus. Vou levantar minha mão e adorar a Deus, glória. Amo adorar a Deus. Mas nós não podemos deixar de lado o fervor da nossa oração. Nós não podemos nos reunir como igreja, como nós vamos fazer hoje agora aqui. E aqueles irmãos que adoraram a Deus no louvor, chegaram agora na hora da oração, não ter fervor na oração. Tem que ter fervor na oração. E o diabo está tirando isso, irmãos. O diabo está arrancando de muitos lugares isso. Ele não pode arrancar isso de você. Vai se colocando de pé no teu lugar, por favor. Em Tiago 5,18, vai dizer assim. Tiago 5,18. Orou outra vez. É assim, irmão. Quarta-feira, nós estávamos aqui na igreja. Acabou o culto, os irmãos saindo com o Senhor. Ele veio me pedir oração. Estava eu,
o diácono João, a diaconisa Graça. E ele chegou assim: pastor, eu estou ouvindo bem deste lado, mas eu não estou ouvindo deste lado, pastor. Ele tampou assim, eu falando com ele, ele falando: eu não ouço, pastor. Se eu tampar o meu ouvido, eu não ouço. E nós começamos a orar fervorosamente ao Senhor. Oramos, oramos e oramos. Quando nós terminamos a oração, esse senhor, ele olha assim para mim, ele olha para o irmão João, para a irmã Graça e fala assim: eu estou ouvindo, pastor. Eu estou ouvindo, pastor. Eu estou escutando, pastor. Eu estou ouvindo e chorando assim. A gente deu um abraço aqui. E nós ficamos glorificando o nome do nosso Senhor, glorificando o nome do nosso Deus. E ele ficava olhando e terminou. Ele queria me levar para casa junto com ele. Ele me abraçava: um senhor, irmão. Sabe aquele abraço gostoso que a pessoa te dá de gratidão, irmão? E ele assim, e nós glorificando a Deus. E depois que nós acabamos de glorificar a Deus, eu parei. E ele me abraçando. Foi de glória a Deus. E ali eu entendi que se nós orarmos com fervor, tudo muda. Para terminar o culto, e você sair por esta porta agora, daqui a pouco, cheio da graça e da glória de Deus, porque você deixou as palavras ferverem dentro de você. Amém, querido? E a partir deste culto de sexta, quando chegar o domingo, quando chegar o próximo culto, você estiver diante de Deus, você vai falar assim: Espírito Santo, põe um fogo aqui. Começa a ferver as palavras dentro de mim, porque eu não aceito mais orar sem fervor, meu Deus. Isso não está relacionado ao volume da sua voz. Isso está relacionado à entrega que você vai fazer. E nós iremos orar. Elias orou outra vez. E a terra deu a sua chuva. E a terra produziu o seu fruto. Sabe quem que está dizendo isso? Não é Elias. É o Espírito Santo por intermédio da vida de Tiago. Tiago pregando para a igreja de Jerusalém. Tiago ensinando para aquela igreja o que o Senhor está ensinando para nós hoje aqui em Itapecerica. Amém? Vamos adorar a Deus? Vamos orar a Deus? Vamos orar de qualquer jeito a Deus? Vamos orar de que maneira a Deus? O seu milagre vir, para o sobrenatural vir, para o poder de Deus acontecer. Amém, queridos? Vamos invocar o Senhor. Feche os teus olhos.